Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Iniciamos agora nosso curso de parte geral de Direito Civil. A obra base vai ser a obra do Paulo Nader, que é um civilista brasileiro bastante conceituado, foi discípulo do Miguel Reale, que é considerado um dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos. O Paulo Nader também foi juiz durante muito tempo, professor durante muito tempo e quer dizer, é uma fonte confiável, né, para que a gente possa, sobre a qual a gente pode pautar os nossos estudos, né. Bom, como é de praxe, eu vou seguir aqui a própria ordem estabelecida pelo autor, né. Na primeira parte do livro, ele trata aqui, o capítulo é o direito civil na ordem jurídica, e começa aqui com as notas introdutórias ao direito civil, né? O primeiro item é o objeto e importância do direito civil, né? E ele anota aqui que o direito civil é o ramo do direito, né, que dispõe sobre os fatos e relações das pessoas, independentemente de sua condição na sociedade, né? Há determinados ramos do direito, por exemplo, direito administrativo. Vamos pegar o direito administrativo como exemplo. Há uma relação de assimetria, né, entre a administração pública e o particular, né? Por exemplo, também no direito do trabalho, né, tem uma relação assimétrica, tem um regramento diferenciado ali entre o patrão, né, o empregador, e o empregado, né? O direito do consumidor, a mesma coisa, o fornecedor e o consumidor, né? E assim vai, né? O próprio direito penal, né, o órgão de acusação, né, o querelante ali, e o réu, né, são posições assimétricas, né, e no isso aí na verdade papéis sociais, né, o papel de empregador, né, o papel de administrador público, né. Só que o direito civil ele trata as pessoas no plano da igualdade, né? Quer dizer, dentro ali você pode ser um administrador público, você pode ser o presidente da república, né? Mas quando você está numa relação de direito civil, você está via de regra, num patamar de igualdade, você vai ser tratado como um mero particular, né? É um particular, é numa relação com outro particular, não é um patrão com um empregado. Eles podem até num outro plano, numa outra dimensão, serem, né, respectivamente, patrão e empregado, né? Mas aqui, para fins do direito civil, são tratados meramente como particulares, como indivíduos. Não há uma distinção a priori, uma categoria superior ou inferior, uma que tem vantagens, uma que tem desvantagens, não. São particulares aqui em jogo, relação entre pessoas, né? Exatamente, ele trata aqui, disciplina a vida do ser dotado de razão apenas por sua condição humana. Basta você ser ser humano, né? Não está sendo tratado aqui nenhuma condição especial, condição social diferenciada, né? Por isso ele define aqui como o direito comum por excelência, né? Aqui a finalidade do direito civil, que visa a tutela da personalidade humana, quer dizer, como o ser humano vai se conduzir, deve se conduzir, né, na sociedade, né, nas suas relações com outros seres humanos, relações jurídicas, né, é claro, de modo a facilitar a convivência, né, a tornar a vida melhor, né, mais organizada, né, permeada por justiça, né, nessas relações entre particulares, entre pessoas. E aqui uma nota importante também, que o direito civil
como nós vimos, que se trata principalmente das relações entre particulares, né? Ele não tem muitas implicações com a ordem política, né? Não é uma relação do indivíduo com o Estado, são meramente relações entre pessoas, né? Então, o direito civil ele tem tendência a ser mais estático, né? Mais conservador, que ele está menos sujeito a mudanças repentinas impostas por movimentos de força. Aqui nas palavras do Paulo Nader, né? Há lobbies no Congresso Nacional para haver uma mudança e coisa e tal, né? Isso aqui a gente deve ver com uma certa com grano salis, né? Com ponderação, com uma certa moderação, não levar isso aqui ao pé da letra, justamente sobretudo por conta do direito de família, né? Que sofreu severas mudanças nos últimos tempos em função de pressões de grupos sociais, né? Grupo de pessoas LGBT e coisa e tal, que promoveram grupos de esquerda, né, promoveram uma modificação profunda no direito de família nos últimos tempos e em outras áreas também do direito civil. Mas, como regra, né, isso aqui é uma regra válida. Por exemplo, o direito das obrigações, que é uma subdivisão, né, do direito civil, ele é praticamente o mesmo desde o tempo do direito romano até hoje. Você encontra conceitos, regramentos, né, de relações praticamente da mesma maneira que estava disposto ali no direito romano e vigendo ainda hoje. Né. O direito civil ele define as condições gerais do que é ser portador de direitos e obrigações, né. Estabelece ali as condições da capacidade civil, da incapacidade civil, os limites da responsabilidade civil, das obrigações, como é que se operam os contratos, como é que se opera a questões jurídicas de família, de sucessões, né? Isso tudo é atribuição do direito civil. E aqui também uma nota histórica aqui do Paulo Nader, né? Que com essa feição, o direito civil, né? Como falei brevemente aqui, desde a época do direito romano, né? Quer dizer, ainda que não fosse nominalmente ali direito civil, já era ali em substância direito civil, né? Mas o direito civil nessa feição como nós temos hoje no nosso Código Civil, né? Apesar de ter influxos, né, do direito romano e de direitos antigos, né? Ordenamentos jurídicos mais remotos, né? A feição moderna dele foi definida a partir da era da codificação, chamada Era da Codificação, que se deu no século XIX, né? Que essa parte histórica aqui quer dizer, bem superficial aqui, sem nenhuma pretensão de aprofundamento e nem nada do tipo, né? Apenas algumas informações aqui, informações mínimas, né, para que a gente se situe. Tem algumas noções ali a respeito da gênese do direito civil, né? E tradicionalmente o direito civil se divide em 4 macrotemas, né? Seriam a família, né? A propriedade, as obrigações, né? Que são notadamente as relações ali entre as pessoas, né? E as sucessões, né? Que trata das questões de herança, né? De transmissão do patrimônio pela morte, né? Esses temas, esses macrotemas, né, eles abrem leques para outros temas, né, como por exemplo o direito de empresa, né, ele vai surgir ali mais ou menos um desdobramento ali do direito de propriedade e sobretudo do direito das obrigações,
né? Vai surgir uma especificação e uma especialização com algumas características peculiares, né? As questões comerciais e empresariais, mas a gênese dele está ali, né? Nesses macro temas do direito civil. Aqui outra nota sobre o direito civil também, que ele trata da regulação do direito que os particulares podem exercer nas suas relações recíprocas. Como nós já vimos, é por excelência o direito comum, né? O direito entre particulares. Não tem aqui não é propriamente o que é relevante aqui, o status social da pessoa, a posição social, no sentido de ocupar um cargo público, ou de ser um patrão, ou de ser um empregado, ou de ser um réu numa ação penal, né, um acusado numa ação penal, né? São simplesmente dois sujeitos interagindo juridicamente, né? Em tese num patamar de igualdade, né? E o direito civil, aqui também uma outra nota histórica, ele se erige, quer dizer, ele se forma, ele se ergue, né, sobre uma filosofia individualista, quer dizer, a garantia do patrimônio do sujeito, né, o resguardo do interesse individual, né, primordialmente, né. Só que no Código Civil de 2002, né, um dos princípios que regem o Código Civil de 2002 é o princípio da socialidade, né, que preconiza também a função social, o interesse social ali no direito civil, né, e muitas vezes o interesse individual da pessoa ali no resguardo do patrimônio, no uso do patrimônio conforme o seu arbítrio, a sua vontade. Esse direito sofre limitações em face do interesse social naquele bem, né? Por exemplo, notadamente nas questões de propriedade, né? Questões contratuais, também a função social do contrato, né? E por aí vai. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais aprofundadamente mais para frente. Mas apenas tem esse paradigma em mente, né? Que no Código Civil de 2002 vige o princípio da socialidade, né? Que preconiza, quer dizer, um interesse social ali as normas de direito civil no Código de 2002 são permeadas por uma finalidade social e não meramente a finalidade de cada sujeito tomado individualmente, né? Mas vamos dizer, um interesse coletivo, né? Um interesse da sociedade ali nessas relações, né? De propriedade, contratos e etc, né? Vou fazer uma pausa aqui. Bom, aqui no item 2, né, dessas notas preliminares, ele abre um capítulo aqui chamado Direito Moral e outras esferas normativas, né? No capítulo 2.1 ele trata aqui as várias esferas normativas, onde ele começa pontuando aqui a missão do direito, né? Que ele divide aqui em quatro notas fundamentais, né? Uma seria impor a disciplina nas relações sociais, né? Impor alguma espécie de ordem, né? Para que cesse a anarquia, né? A possível anarquia natural, né? Segundo, dentro desse preceito de ordem, né? Impor esse preceito, essa ordem, essa disciplina, né? Das relações, ela deve estar permeada por um ideal de justiça, né? E de bem-estar interindividual, né? Entre as pessoas, né? E a outra missão do direito seria a ordenação do Estado, né? A ordenação dos órgãos do Estado,
né? Esse último objetivo escapa aqui dos limites do direito civil, que, como nós vimos, visa disciplinar as relações entre pessoas, né, tomadas como indivíduos particulares, né? Ele diz aqui que o direito, né, isso aqui não é propriamente um defeito, mas é um limite natural do que é o próprio direito, né? Que ele não tem o poder de eliminar os conflitos, né? Mas tem o poder de mantê-los sob controle, né? O direito não tem a pretensão de eliminar os conflitos, né? A incapacidade do direito de eliminar os conflitos não é propriamente um defeito do direito, mas é uma característica do próprio direito, né? Pois o raio de ação dele só vai no máximo até o controle, né, desses conflitos, né, em face dos limites da natureza humana, né, que sempre vão existir conflitos. Enquanto houver ser humano, o conflito vai existir, mas o direito, se não pode eliminá-los, né, pode ao menos impor algum tipo de ordem, um controle em alguma medida, né? E aí ele pontua aqui que nessa questão do equilíbrio social, né, atua não só o direito, né, mas atua também cada um dentro da sua área, né, segundo aqui o Paulo Nader, a moral, a religião e as regras do trato social, né? Então os elementos do equilíbrio social seriam o direito, a moral, a religião e as regras do trato social, aqui na concepção do Paulo Nader, né? Que o capítulo 2.2, o item 2.2, aqui dentro desse direito e moral, ele coloca aqui o plano da moral e a ótica do direito, né? Que a moral visa o aperfeiçoamento das pessoas, né? E tem o bem como um valor primordial, né? O direito, por sua vez, para alcançar os seus objetivos, né, ele só precisa pensar da moral, quer dizer, dos elementos ali que constituem os elementos constitutivos, né, do que seria a moral. Ele só precisa pensar aquele mínimo indispensável à harmonia social, né? Então o direito, ele não está preocupado com a elevação elevação espiritual, elevação moral, né, dos cidadãos, né? Não está preocupado se o cara internamente ali é um perturbado, né? O papel do direito é manter a harmonia social, é buscar manter a harmonia social. Então, na verdade, uma esfera inferior, né, uma abstração ali a partir da moral, né, tá contido ali na moral e é menor do que a moral, né, porque ele pega somente os aspectos da moral que dizem respeito à ordem social, né, e a esses elementos que constituem o direito, né. Ele pontua aqui que a moral teria 3 dimensões, né, enquanto o direito visa só essa questão das inter-relações, né, e da harmonia social. A moral teria uma dimensão interna, né, que é do sujeito para com ele mesmo, uma dimensão externa, né, do sujeito para com as demais pessoas, e a dimensão transcendente, né, do sujeito para com Deus, né. E o direito, por sua vez, ele se atém somente às relações externas, né? Tudo que importa para o direito é isso, né? Não obstante, né, a dimensão subjetiva, quer dizer, a intenção do sujeito, ela seja levada em conta no direito em muitos institutos, né? Como, por exemplo, no próprio direito civil, a boa-fé é um elemento integrante de várias normas do direito, a boa-fé ou a má-fé, né? Cada uma vai ter, a depender do ânimo do sujeito, se ele
se ele está imbuído de boa fé ou de má fé, as consequências jurídicas vão ser distintas. Né? Se ele está imbuído de culpa, de dolo, né? As consequências vão ser distintas. Né? Então, o direito, conquanto ele se preocupe, ele se atenha somente às relações, ao campo externo, né? Não está preocupado com a dimensão subjetiva e individual do sujeito, a dimensão subjetiva e individual do sujeito é levada em conta na medida em que ela repercute em que ela está em atuação nessa dimensão externa. Né? Então, por exemplo, quando o sujeito, numa relação com outra pessoa, age de boa fé ou de má fé, isso tem, a depender ali da situação, isso vai ter consequências jurídicas distintas. Nós vamos ver mais pra frente como é que isso se dá. E aqui ele trata bem superficialmente, né, aqui no capítulo 2.3, item 2.3, a questão da presença da religião e as regras de trato social, né, em que ele pontua que a religião tem que ele diz, né, que toda religião ela tem uma dimensão orientadora da conduta, né, quer dizer, a religião, por definição, é o religare, né, é o ligar o homem a Deus, ligar o homem à divindade, né? Mas ali dentro da amálgama de preceitos e de elementos que compõem a religião, invariavelmente vai ter uma dimensão orientadora da conduta, né? da pessoa, sobretudo no trato social, também quer dizer no trato social, né? Isso é um elemento que contribui também para o equilíbrio social ao lado do direito e da moral. Né? E ele diz aqui que as regras de trato social também, que seriam uns elementos distintos, né, da religião e do direito e da moral, né, contribuiriam para o refinamento das relações. Né? Seria aqui a boa educação, né, a fineza, né, no trato, que contribui também para a ordem, para a paz social, para o equilíbrio social. Né? Meus caros, então, por hoje era isso. Né? Na aula que vem nós vamos continuar ainda dentro desse capítulo aqui, dentro das notas preliminares, que o Paulo Nader nomeou de direito moral e outras esferas normativas. Né? Obrigado pela atenção, boa noite a todos.